Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia de Energia que trata sobre temas diversos sobre energia. Eu sou Renato Queiroz, pesquisador do Grupo Associado de Energia, e temos aqui conosco o professor Luciano Lozecan, economista, professor da Universidade Fluminense, também pesquisador associado do Grupo de Economia de Energia. Presente também Guilherme Aguiar, que nos dá o apoio técnico para nossa gravação. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia, Renato. Um prazer estar aqui e participando da nova série de programas com podcast. Muito bem. O tema hoje da nossa conversa é a participação da geração termoelétrica a gás natural na matriz elétrica brasileira. E vamos começar nesse bate-papo com o Luciano já falando do leilão de A-6 de energia elétrica que foi realizado agora neste mês de outubro, que tem início de entrega de energia em 6 anos. Daí o nome leilão de A-6, ou seja, 6 anos antes. Luciano, você queria falar um pouco desse leilão, o que você achou, qual é o seu entendimento dessa participação do gás, sobretudo no leilão de A-6? A grande característica desse leilão foi a diversidade de fontes, né? A gente teve uma contratação bastante diversificada, né? Tem um destaque para solar, né? O primeiro leilão que a energia solar entra como uma fonte competitiva, quer dizer, não era um leilão específico dedicado ao solar e o solar é contratado mesmo assim. Nesse leilão, além de solar, foram contratados eólicas, hidrelétricas e o gás natural, né? O gás natural tem destaque, né, por causa da contratação do projeto de Barcarena, né? Um projeto integrado a um terminal de GNL no norte do país, que é integrado ao Sistema Interconectado Nacional, né? Eu acho que é relevante porque pode anunciar uma nova paradigma de contratação de gás no setor elétrico brasileiro. Agora, Luciano, nós temos assim um histórico da participação do gás natural na matriz elétrica. Certamente tem mudanças agora, né, do aumento da participação do gás na matriz elétrica, inclusive do próprio planejamento energético do Brasil, o que ele espera dessa participação do gás na matriz elétrica. E queria que você opinasse sobre isso. O que você acha que mudou dessa participação do gás natural? Bem, Renato, a gente tem um histórico já bastante longo, né, de introdução do gás à matriz elétrica brasileira, né? Nos leilões de energia, a participação do gás natural é bastante representativa, né? No total dos leilões, a gente tem uma participação de termoelétricas a gás natural de 16%, né? No entanto, se esse número pode aparentar um êxito, né, a gente tem muitos problemas relacionados a essa integração do gás natural no setor elétrico brasileiro, né? Até a gente cunhou um termo, né, da integração truncada do gás natural na geração de eletricidade. Se a gente olhar comercialmente, os projetos termoelétricos, eles enfrentam muitos problemas. Teve toda a questão de recuperação de oferta de gás para atender as térmicas e todo o desafio que foi basicamente enfrentado pela Petrobras de estruturar esse mercado, depois contando com o GNL para dar flexibilidade no suprimento do gás. O que mudou agora, né? Qual é a novidade, né? Que eu acho que também não é só esse leilão, já vem alguns movimentos já caracterizando essa nova característica do gás na matriz energética, né? Eu acho que tem 3 drives importantes para essa nova perspectiva do gás no mercado elétrico brasileiro. A primeira situação é que a gente tem uma janela de oportunidades relacionada à sobreoferta no mercado internacional de GNL, né? Vários projetos de monetização de gás através de GNL foram feitos no mundo. Isso acarretou numa situação de sobreoferta e preços depreciados, né? E com isso, a competitividade de termoelétricas contando com abastecimento GNL, se tornou bastante representativo e a gente tem visto isso nos leilões, né? A participação de termoelétricas utilizando GNL. Não é só o caso de Barcarena, a gente também tem a termoelétrica do Porto do Açu, a termoelétrica no Sergipe, todos esses projetos participando do leilão e derrotando fontes de uma forma competitiva. A segunda dinâmica é uma dinâmica relacionada ao pré-sal, né? Nos campos do pré-sal, a gente tem uma certeza de um excesso de oferta de gás, né? Um excesso de disponibilidade de gás. Existe uma questão complicada de como monetizar esse gás, como trazer esse gás de forma competitiva até a costa e isso criar um modelo de negócio favorável ao desenvolvimento de termoelétricas em âncora para monetizar esse gás natural a partir do pré-sal. Por último, a gente tem um movimento institucional, né, o que é chamado de novo mercado
de gás natural, né, que é uma iniciativa de dar maior competitividade para o gás natural, e o que é importante para termoelétricas é um tratamento diferenciado para autoprodutor, autoimportador, que isso pode dar uma maior competitividade para esses projetos, né, tanto ligados ao GNL quanto ligados à monetização do gás do pré-sal através de tratamento específico de tarifa de distribuição. Até muitos especialistas, sobretudo aqueles que começam a questionar, que nós vamos falar isso talvez no final, esse movimento de renováveis no mundo, né? E nós estamos entrando com gás natural, enfim, e que tem esse item importante, como você falou, que é a monetização do gás natural, do pré-sal, com essa entrada de térmicas a gás. E aí, em relação a esse leilão de A-6, eu queria colocar para você comentar o seguinte, quer dizer, a monetização do gás natural do pré-sal, será que não pode ser mais complicada do que se supõe? Porque você vê o seguinte, um pouco antes, até a expectativa era que grandes petroleiras participassem ativamente dos resultados. Então a gente viu o seguinte, que a Shell, não sei se a palavra seria fracassou, mas não conseguiu fechar a sua tentativa de negociar um projeto lá de expansão de uma termoelétrica lá em Macaé. A própria Petrobras não conseguiu vender sua produção de gás natural do pré-sal às novas usinas. Quer dizer, você acha que é mais complicada essa monetização do gás natural do pré-sal do que se supõe? Qual é a sua avaliação, Luciano? Certamente é complicada, né? A gente tem uma situação que é um desafio, né? É um escoamento que envolve custos muito representativos, né? E assim a resposta talvez de menor risco para a situação do gás do pré-sal é a reinjeção, né? Se a gente for ver assim a solução até aqui para os projetos que estão indo à frente do pré-sal é tentar ao máximo, né, reinjetar o gás que é produzido no pré-sal. Eu acho que essa trajetória ela tem que ser combatida, né? Eu acho que é um recurso que é disponível, né? Que é um recurso da sociedade brasileira, e esse recurso ele deve ser valorizado e deve ser monetizado, e a termoelétrica é uma oportunidade, né, de monetizar esse gás proveniente de campos do pré-sal. Eu acho que esse é um desafio de política energética brasileiro importante. Tem vários componentes que hoje ainda criam barreiras a projetos desse tipo, mas eu acho que é uma boa estratégia, uma boa política valorizar esses recursos e trazer a costa para a utilização termoelétrica a princípio, mas também para a utilização para outros usos a partir da âncora termoelétrica. Quanto à participação dos projetos, né, no leilão A-6, o que a gente teve, né, nesse leilão é que existia uma incerteza quanto à evolução do mercado, né? Como as distribuidoras declarariam o mercado para surgir a demanda desse leilão, né? Eu acho que, no final, a gente teve até um resultado positivo, porque a perspectiva de mercado era uma demanda muito pouco significativa. Ainda assim, vários projetos termoelétricos que foram habilitados acabaram não sendo selecionados, né? Então, a gente teve uma estruturação, né, de vários projetos que ainda não conseguiram achar o seu mercado. Eu acho que os leilões posteriores, e a gente tem uma perspectiva já em 2020 de um leilão de energia existente, que pode dar uma oportunidade para esses projetos irem à frente e aí monetizando reservas do pré-sal. Já que você tocou no leilão de contratação de energia de 2020, que você falou energia existente, eu acho que vale a pena a gente comentar também esse item. Quer dizer, o MME, o Ministério de Energia, já está preparando um leilão inédito para a contratação de energia, com o objetivo de substituir um conjunto de térmicas cujos contratos vencem em 2023. Deve ser realizado em março, segundo o cronograma aí do MME, e prevê a contratação de empreendimentos existentes e novos com início de suprimento em 2024. Quer dizer, a meta parece que é substituir 35 usinas, cujas potências vão dar mais ou menos mais do que 3.000 megawatts, 3.300 de capacidade instalada. Tem usinas térmicas a óleo combustível, que o governo quer substituir. Enfim, é um novo leilão inédito, faz parte do planejamento energético do país. Você pode falar alguma coisa, Luciano? Esse leilão tem uma característica, né, de substituir termoelétricas que estão em funcionamento, mas que não são adequadas ao padrão de operação do sistema elétrico brasileiro. O que aconteceu, né? Se a gente pegar o início de projetos do processo de leilões no Brasil, a gente teve um momento em que existia uma dificuldade de viabilizar uma oferta competitiva, não só de gás, mas também de outras fontes, e a hidrelétrica também, a frustração, né, de vários projetos hidrelétricos também foi importante e levou à contratação de fontes que não são adequadas. Naquele momento, a gente contratou
térmicas que tinham um custo de operação muito elevado. Esse custo de operação, né, que em alguns casos a gente chega a valores superiores a R$1.000 por megawatt-hora, eles acabam implicando num sobrecusto para a sociedade. O que aconteceu? Né? Essas termoelétricas elas foram contratadas numa perspectiva de baixa utilização, porque se acreditava que a complementação hídrica ia fazer com que essas térmicas fossem despachadas durante períodos muito curtos, e o que a gente foi observar nos últimos anos é uma utilização muito frequente de termoelétricas com custo operacional muito elevado. Isso gerou uma sobreconta e que desestruturou o mercado de eletricidade no Brasil, levando ao consumidor a pagar uma conta muito elevada e vários movimentos relacionados, como a criação das bandeiras tarifárias. Né? A ideia do governo, que eu acho que é adequada, né, é substituir essas fontes não adequadas por fontes competitivas, que aí sim teriam um sentido, uma operação mais frequente, como a gente vê para a perspectiva futura. Né? Então, esse leilão ele vai substituir térmicas com custo operacional muito elevado por térmicas com custo operacional mais baixo, e aí térmicas mais eficientes, funcionando em ciclo combinado, chegando a custos operacionais mais atrativos para o Brasil, e seria, então, mais adequado para esse suprimento mais frequente que a gente vê no papel das térmicas atualmente. No fundo, vão buscar tecnologias mais eficientes de usinas térmicas e, sobretudo, aquelas que utilizam o gás natural, né? Bom, nós vamos encaminhando para uma questão para finalizar o nosso podcast. E aí, Luciano, eu queria fazer uma provocação aí nesse movimento de gás natural na matriz. A indústria está extremamente animada, mas a minha questão é o seguinte. O Brasil tem compromissos com acordos internacionais, o Acordo de Paris, de manter níveis de emissões de CO2. E certamente isso leva a introdução de renováveis na nossa matriz. E isso está ocorrendo, não tem dúvida. A eólica, por exemplo, é um sucesso, o solar também vai desenvolvendo, nós temos as nossas hidrelétricas, mas nossa conversa aqui mostra para quem está nos escutando que o mercado de gás vai bombar e, sobretudo, apoiado em geração termoelétrica a gás. Você não acha que tem uma contradição nisso? Quer dizer, como o Brasil vai consolidar a penetração do gás natural nesse movimento de difusão de renováveis? Renato, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Eu acho que a resposta é que a gente tem na minha percepção, a gente tem uma complementariedade entre essas duas fontes. Né? A gente tem um espaço para renováveis e um espaço para penetração termoelétrica, e eu acho que a penetração termoelétrica pode até ajudar a entrada de renováveis no Brasil, renováveis intermitentes. A grande vantagem brasileira para a introdução de renováveis, comparando com a experiência internacional, é a presença de reservatórios. Né? A gente tem reservatórios de grande porte que podem conferir uma flexibilidade para o suprimento, que é o grande desafio para incorporar as fontes intermitentes. Né? Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação a outros países, que é a presença desses reservatórios, que foram construídos ao longo da história de desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. A questão é como operar esses reservatórios. Quer dizer, para esse reservatório ter esse valor, esse papel, né, de propiciar uma flexibilidade para a entrada de renováveis, esses reservatórios têm que estar cheios, né, eles têm que estar preenchidos. Né? E para isso ocorrer, a gente precisaria de uma fonte para operar na base, para poder economizar esses reservatórios para os momentos de administração de fontes intermitentes. Então, eu acho que o papel do gás natural é dar essa segurança para os reservatórios, dar uma preservação a esses reservatórios para cumprirem esse papel. Né? E aí, o que é interessante é que, nessa dinâmica, o papel das termoelétricas ele se modifica. Né? A gente tem um passado de longo prazo, em que as termoelétricas atuavam em regime de complementação, operando nos momentos mais críticos, com uma operação de pouca frequência. Né? Nesse novo paradigma de funcionamento e com esse papel de recuperação dos reservatórios, a operação termoelétrica seria uma operação mais frequente, uma operação na base da curva de oferta. Isso faria com que os reservatórios ficassem mais cheios. Né? O papel das termoelétricas, portanto, se modificaria. Então, os novos projetos a gás,
para serem atrativos para o setor elétrico brasileiro, na minha visão, eles devem ter um custo operacional baixo, uma eficiência maior, para que sejam utilizados com uma maior frequência e salvem os reservatórios. E isso, o gás natural, a partir do pré-sal, teria um papel de barateamento e de um suprimento mais frequente de gás natural, a consistência com essa lógica de preservação dos reservatórios. Pois é, Luciano, realmente esse tópico final que nós falamos é algo que vai dar muito comentário, muita discussão e análise no futuro, e nós vamos certamente focar. Esse papel também que você falou do gás, extremamente importante, o pessoal que defende a nuclear também coloca esse papel. E aí vem uma questão por trás, que é a questão estratégica do país. E o gás também tem a sua questão estratégica, do que você falou, da monetização, por exemplo, do gás do pré-sal. Então, eu acho que o assunto ele tem um dinamismo e é empolgante, porque o planejamento ele precisa ser extremamente preciso, se não precisa, tem que extremamente avaliar todas essas condições que nós temos aqui no Brasil da matriz elétrica, inclusive esse ponto importante que você falou dos nossos reservatórios. Bem, eu acho que nós estamos terminando aqui o nosso podcast. Agradeço aqui ao professor Luciano Lozecan, o Guilherme Aguiar, que nos dá o apoio aqui do som. E na próxima gravação, podcast aqui do Grupo Sai toda quinta-feira, vamos trazer mais um assunto de interesse na questão da energia. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Renato. Acho que é um assunto que não esgota aqui. Certamente vamos ter outras oportunidades para esclarecer melhor e trabalhar melhor nessa ideia. Agradeço também ao Guilherme pelo apoio técnico e vamos em frente.